Sou Nathan Silva Rodrigues, aluno do sexto período do curso de Engenharia de Computação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Meu projeto de iniciação científica é sobre a ortogonalização dos espaços de saída de redes neurais convolucionais. O orientador é o professor José Ricardo Gonçalves Manzão. Vamos iniciar falando um pouco sobre as redes neurais convolucionais que são objeto de estudo desse trabalho. As principais operações realizadas por esse tipo de rede neural que a diferencia de outros tipos de rede são as operações de convolução, pooling e flattening. Em adição às camadas ocultas, mas esse tipo de estrutura é encontrado em outros tipos de rede. As redes neurais convolucionais são muito utilizadas para análise e classificação de imagens. Então, para a finalidade do exemplo ao lado, vamos considerar que a entrada da rede é uma imagem. Então, essa imagem ela vai entrar na rede e passar por um processo de convolução, onde a imagem vai ser transformada em um mapa de características através de filtros. Esse mapa de características ele retém as características mais marcantes da imagem, tornando-a uma imagem mais simples, mas com a mesma quantidade de informação. Depois, a imagem passa pelo pooling, onde grupos de pixels, o tamanho desse grupo pode ser definido pelo programador, é reduzido para um único pixel. Então, aqui ocorre uma redução do tamanho da imagem. Então, por exemplo, vamos supor que temos uma imagem 32 por 32 pixels, ela pode ser reduzida para uma imagem de 24 por 24, dependendo do tamanho do pooling que foi realizado sobre ela. Depois que a imagem é transformada em um mapa de características e reduzida, ela passa pelo flattening, onde a imagem, tradicionalmente abordada como uma matriz na computação, é transformada em um vetor. E esse vetor será a entrada de um conjunto de camadas ocultas, onde ocorrerá o processo propriamente dito da rede neural, onde ocorrerá o treinamento e ajuste de pesos, e onde será gerada uma saída, que é o resultado do nosso processamento. Como eu disse anteriormente, o resultado de todo o trabalho de uma rede neural é uma saída. E essa saída é interpretada como um vetor, que pode representar as diversas classificações que a rede neural está fazendo. O conjunto de vetores gerados por uma rede neural pode ser chamado de espaço de saída, e nós podemos adotar diversas abordagens para esse espaço de saída. Podemos adotar os vetores binários, que são muito comuns, os vetores não ortogonais e os vetores bipolares ortogonais. Todos os três tipos foram adotados nesse estudo para fins de comparação, visto que o nosso objetivo é verificar se os vetores bipolares ortogonais representam alguma melhora de performance em relação aos demais. Para o desenvolvimento, treinamento e teste das redes neurais utilizadas nesse estudo, foi utilizada a linguagem Python, porque ela possui uma biblioteca chamada Keras, que é uma biblioteca focada no desenvolvimento de redes neurais, então ela já possui diversas ferramentas, estruturas prontas, e facilita muito o processo de desenvolvimento das redes neurais. Além das ferramentas anteriores, utilizamos duas bases de dados, a Cifar 10 e a Cifar 100. Ambas são bases de dados de imagens 32 por 32, que possuem diversos grupos, Aqui ao lado a gente vê um exemplo da base Cifar 10, dos conjuntos que ela tem. Então a gente tem aviões, automóveis, pássaros, gatos, cervos, cães, sapos, cavalos, navios, caminhões, e a rede tem que aprender a diferenciar essas coisas. A Cifar 100, ela tem 100 grupos de imagens que podem ser interpretados como 100 grupos distintos na configuração Fine ou grandes conjuntos de vários grupos na configuração Coarse. Então, por exemplo, na configuração Fine a gente tem gato, cervo, cachorro e cavalo como coisas separadas, mas na configuração Coarse eles são considerados uma coisa só, pois todos são mamíferos. Então é uma interpretação diferente da base de dados, que oferece um desafio totalmente diferente para a rede neural. Para a realização dos testes, a seguinte metodologia foi adotada. Cada rede neural foi treinada por 40 épocas. O otimizador utilizado foi o Adam, que é um dos disponibilizados pela biblioteca Keras. Foram utilizados 32 filtros de convolução de tamanho 3 por 3. Cada teste individual foi repetido 30 vezes, para capturar eventuais variações entre um teste e outro. E a estrutura da rede foi variada. Como a estrutura foi variada? Os seguintes parâmetros foram alternados entre cada execução dos 30 testes da rede. Quantidade de camada de convolução, variada de 1 a 2. Quantidade de camadas densas ou ocultas, variada também de 1 a 2. A quantidade de neurônio nas camadas densas, variando de 100 ou 300. A função de erro e a ativação da última camada.
e o espaço de saída, que foi alternado entre os vetores binários, os vetores ortogonais bipolares e os vetores não ortogonais. Aqui temos uma tabela que sintetiza a relação de todos os testes que foram executados. Então podemos ver que temos 3 bases de dados, no caso a CIFAR-100 é interpretada como 2, por possuir 2 tipos de configuração, e os vários espaços de saída e a função de erro utilizada. No caso do espaço de saída dos vetores bipolares ortogonais, durante a execução dos testes foi constatado que ele não funciona bem com a função de Categorical Cross Entropy, que é uma função disponibilizada pela biblioteca Keras. Então foi criada uma função de distância euclidiana e utilizada apenas ela com os vetores bipolares ortogonais. E para garantir que o ganho de desempenho não foi decorrente de uma nova função de erro, essa mesma função de erro foi aplicada nos demais conjuntos de saída. Olhando apenas para a base de dados, espaço de saída e funções de erro, temos 15 testes, mas dentro de cada teste ocorreram 8 combinações distintas de variação dos parâmetros da rede. E cada teste foi repetido individualmente 30 vezes. Logo, totalizamos 3.600 testes, ou seja, redes treinadas do zero e os seus resultados coletados para análise e resultado desse estudo. Vamos falar agora sobre o papel dos vetores bipolares ortogonais no treino da rede. A rede neural funciona como algoritmo de tiro ao alvo, onde temos uma entrada e desejamos que a rede neural aprenda a fornecer a saída esperada para essa entrada. No entanto, muitas vezes, por trabalharmos com problemas de classificação e análise, não temos apenas um alvo que precisa ser acertado. E aí que entra a influência da interseção dos alvos. Um espaço de saída tradicional pode apresentar a seguinte situação aqui mostrada no caso 1. Temos 3 situações, mas existem regiões de interseção dessas situações. Então, pode ser que a rede ela entenda como 2 algo que é o 3, pela presença dessa interseção. E a mesma coisa para o 1. Esse processo ele é eliminado durante o processo de treino da rede. Ela aprende a diferenciar essas interseções. Mas quanto menor essas interseções, mais fácil será o processo de treino da rede e maior sua precisão final, pois ela precisará gastar menos esforço computacional aprendendo a diferenciar essas interseções. E os OBVs, os vetores bipolares ortogonais, realizam exatamente isso. Por se tratarem de vetores ortogonais e mais distantes um do outro, a interseção, a chance da rede neural confundir um resultado com o outro é bem menor. Outro ponto importante a se discutir é a utilização da distância euclidiana como parâmetro de erro. A figura ao lado representa uma situação hipotética durante o treinamento da rede, onde temos a saída esperada V e 2 respostas distintas que foram apresentadas, U e W. É claro, observando os vetores, que a correção que W precisa para chegar à saída esperada é muito menor que a correção que U precisa. E essa diferença é representada pela distância euclidiana entre o vetor obtido e o vetor esperado. Logo, a distância euclidiana pode ser utilizada como um parâmetro de erro para as redes neurais. Os resultados obtidos ao longo dos testes nos permitem afirmar que a ortogonalização do espaço de saída é possível de ser realizada dentro das ferramentas do Keras através da linguagem Python. E a influência da ortogonalização do espaço de saída no desempenho da rede neural pode ser observada nos gráficos abaixo. Aqui na esquerda, temos o desempenho de uma rede neural sem ortogonalização do seu espaço de saída, e na direita, a mesma rede neural, porém com seu espaço de saída ortogonalizado. Em azul, temos a precisão durante o treino, e em laranja, durante o teste. No teste, a rede neural é submetida a entradas a qual ela não foi submetida anteriormente, então a sua precisão a situações totalmente novas. Percebemos uma grande discrepância entre a rede sem ortogonalização do espaço de saída e a rede com espaço de saída ortogonalizado. Podemos concluir, então, que a ortogonalização do espaço de saída é uma alternativa para a melhora de performance das redes neurais convolucionais, que esse processo ele pode ser implementado com poucas alterações utilizando a biblioteca Keras no Python. E, por fim, também podemos inferir que quando a rede está com espaço de saída ortogonalizado, ela precisa de menos épocas para atingir uma precisão satisfatória. Então, ela reduz o esforço computacional do treinamento da rede neural. Seguem as referências utilizadas na execução desse trabalho. E agradecimento a meus pais pelo apoio em todos os dias e ao professor José Ricardo pelo suporte e companheirismo ao longo da pesquisa. Informações para contato.
Muito obrigado pela atenção de todos.